Lutz, nós vamos falar agora sobre a cúpula do Mercosul, debate sobre o acordo do bloco com a União Europeia. Depois de amanhã tem reunião do Mercosul no Rio de Janeiro. E vamos conversar com o analista internacional, comentarista da Jovem Pan, Gustavo Segré. Tudo bem, Segré? Bom dia, hein? Bem-vindo. Bom dia para vocês e bom dia para a nossa querida audiência. Muito obrigado. Segré, dizem que querem aprovar, ou diziam que queriam aprovar o acordo do Mercosul com a União Europeia amanhã não, depois de amanhã, dia 7, na reunião lá no Rio de Janeiro, para evitar que o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, pudesse impedir ou tentar amelar a assinatura do acordo. Pelo jeito, não vamos nem passar perto disso e o Javier Milei talvez seja um dos últimos problemas da assinatura ou para assinatura desse acordo. O presidente da França, por exemplo, Emmanuel Macron, talvez seja um mais urgente a ser resolvido, não é, meu amigo? Sim, e não é só isso. A Diana Mondino, será a futura chanceler a partir do dia 10 de dezembro, manifestou que tanto ela quanto o governo do Milei estão de acordo com o acordo da União Europeia e o Mercosul. O problema está sendo Alberto Fernandes, não está sendo Milei. Ontem ouvi o presidente Lula indicando sobre essa necessidade de urgência por culpa do Macron e do Milei, mas não é Milei o problema. O Milei já disse que ele quer assinar. Quem não vai assinar é o Alberto Fernandes, o que considera uma falta de respeito, considerando que são os últimos dias. Ontem, por exemplo, foi a última segunda-feira do governo do Fernandes na República Argentina. E essa participação na cúpula do Mercosul deveria ser apenas simbólica e perguntando ao próximo governo qual é a expectativa dele para fazer, em consequência, essa participação. Mas o problema também está que, a partir de agora, conclui a presidência pro tempore do Mercosul do Brasil e passa para Paraguai. E o presidente de Paraguai disse que ele não vai dar nenhuma pressa para esse acordo, então parece que vai ser diluindo. Um acordo que, devemos lembrar à audiência, ele já tem a maioria de idade, mas ainda não obteve a certidão de nascimento. Na sua opinião, quando a gente conversa com vários especialistas a respeito das vantagens para o Brasil, não pensando na União Europeia, mas para o Brasil em aderir dentro do Mercosul a esse acordo, esse benefício, essa vantagem divide opiniões. Seria bom para o Brasil ter esse vínculo com a União Europeia, pensando principalmente na indústria brasileira, no agronegócio brasileiro? Na sua opinião, claro. Depende, Lívia, sempre depende. E por que depende? Porque tem setores que vão ter melhoras para aberturas de mercados que hoje não tem, por exemplo, a agropecuária do Brasil, que é muito competitiva a nível mundial, mas a indústria pode ter ressentimentos. Lá por 1700, início dos 1800, Davi Ricardo fez a teoria da competitividade, né? A teoria do valor da competitividade. E isso mostrava, inclusive, um exemplo entre os tecidos e os vinhos, involucrando Portugal e a Inglaterra. E aplica a mesma lógica. Você vai ter alguns setores que vão se beneficiar e outros setores que vão ter que fazer transformações para ser competitivos. A indústria é quem vai sofrer, a indústria brasileira. O agro é quem vai se beneficiar. E do lado oposto, essa é a reivindicação do Macron, que a sua agroindústria, a agropecuária da Europa e, sobretudo, especificamente da França, vai ter problemas e a indústria teria vantagens. Esse, fundamentalmente, é o maior dos entraves para a assinatura. França, que colocou em março uma carta nova de exigências, foi devolvida, foi respondida pelo Mercosul e agora parece que esse acordo não vai sair. O Segré, o Roberto Mota, que você conhece tão bem, está por aqui para te fazer uma pergunta também. Claro. Bom dia, Segré. Eu quero fazer uma pergunta em nome da nossa audiência que queria saber uma coisa bem fundamental. Afinal, para que serve o Mercosul? Em que o Mercosul melhora a vida do cidadão da América do Sul? O Mercosul, quando foi estabelecido, inclusive no dia 30 de novembro, recente, foi o dia considerado da amizade entre Argentina e Brasil, porque foi a primeira reunião entre o ex-presidente Sarney e Alfonsín na ponte Tancredo Neves, que junta a cidade de Foz do Iguaçu com Porto Iguaçu.
Eu lembro, Mota, que quando eu vinha para o Brasil nas primeiras oportunidades, tinha uma balsa que juntava as duas cidades, não tinha sequer ponte. E naquele momento, o comércio entre Argentina e Brasil não chegava a $1 bilhão. O Mercosul tem sido muito bom em muitas coisas e, claro, tem muitas carências ainda. Por exemplo, se qualquer pessoa que está nos ouvindo determina visitar a minha querida Buenos Aires, não vai ser suficiente levar o secador de cabelo, porque a tomada da Argentina é diferente da tomada do Brasil. E aí tem algumas pendências, por exemplo, questões de normativas, de harmonização. Um exemplo seria, para o Mercosul, em teoria, segundo o Tratado de Assunção de 1991, deveria ser básico registrar um produto na Argentina, Uruguai, Paraguai ou Brasil, para que esse produto possa ser comercializado em qualquer outro dos 3 países. Estou me referindo, por exemplo, a produtos que no Brasil deveriam ter Anvisa, ou MAPA, ou Inmetro. Isso na prática não aplica. E o grande problema para mim do Mercosul, Roberto, é que o Mercosul hoje está engessado. Somos uma união alfandegária, mas se um não quer, os outros 3 não podem. A proposta do Milei deve ir, e está sempre apoiada pelo Uruguai, que foi o precursor dessa ideia, de diminuir o Mercosul para uma zona de livre comércio que permita liberdade para os seus membros de comercializar e fazer acordos com outros países e convidar aos outros membros para, se eles desejam, participar. Mas se eles não querem, que não possa isso interferir num acordo bilateral. Aí vai estar a discussão nos próximos 6 meses com a presidência do Paraguai. E depois vem a do Uruguai, que coincidentemente em 2024 tem eleições presidenciais. Então vai ser bem interessante a vida do Mercosul no próximo ano. Segré, se de fato o acordo não for avante, como tudo indica, não vai. Presidentes que têm reparos em relação ao funcionamento do Mercosul, como o presidente Lacalle Pou do Uruguai, como o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, embora tenha adaptado algumas declarações a respeito do bloco, vão se sentir mais autorizados a buscar acordos bilaterais exclusivos, tentando escapar do Mercosul? Eles terão mais argumento para fazer isso, na sua avaliação? Podem ter mais argumentos, mas vai precisar da aprovação do Congresso. O Mercosul é uma instância supranacional, está por cima do país. Então, para fazer qualquer alteração, tem que ter uma alteração no Congresso. E aí é onde vem a dificuldade, sobretudo para o Milei, que ele não tem sequer uma grande minoria dentro do Congresso. Então, hoje, o Mercosul estabelece que a união alfandegária é imperfeita, mas é válida. Existe, inclusive, uma tarifa externa comum que protege os 4 países de interferências de que, por exemplo, a China mande um produto para o Uruguai e o Uruguai possa nacionalizar esse produto e mandar para o Brasil com uma taxação menor. Isso não aplica, está protegido o Mercosul. O que deve defender e vai procurar, e tem lógica, inclusive, que procure tanto o Uruguai, Lacalle Pou, quanto o Milei, é a busca de acordos bilaterais. Mas para isso tem que alterar o Mercosul, porque hoje, como está, não permite isso. Essa vai ser a discussão. Eu, pessoalmente, estou de acordo em que tem uma retração para uma zona de livre comércio, porque aí você expande a possibilidade de acordos. Se você vê, o Mercosul é um acordo que começou formalmente em 1991, tem mais de 30 anos, e fez acordos efetivos com 4 países. O do Mercosul e a União Europeia começou em 1992, um ano depois do Tratado de Assunção, e até agora não conseguiram chegar a nenhum ponto em comum. Claro, são 27 países de um lado, 4 países do outro, e todos os acordos devem passar por cada um dos congressos de cada um desses países. Segré, muito obrigado pela entrevista. A casa é sua, volte sempre que quiser e puder, e até mais tarde aqui na programação. Volto aí às 4 da tarde no 3 em 1, efetivamente.